Olá, tudo bom? Hoje eu vou dizer o meu nome é Andréia Modesto. Hoje é dia 14/4, uma terça-feira. Eu vou realizar a façanha de gravar sozinha de novo e vou tentar editar sem precisar pedir para o Vitor. Vamos ver se eu consigo. O seguinte, eu adoro o YouTube e é onde eu estou tentando investir mais. Então, não vou me limitar pelos 10 minutos, 12 minutos do Instagram, mas eu sei que vocês preferem vídeos menores, tempo menor, vou tentar. Eu ia começar falando de transcendência, depois ia falar do dia de hoje, que tem uma lua minguante no final do dia, vou falar de Capricórnio, vou falar de Urano, Netuno, Plutão, mas eu também tinha separado, até porque eu tenho que pedir desculpas para vocês, eu coloquei no meu Facebook. Desculpa, eu coloquei no meu Facebook um vídeo antigo do Boris Johnson, que ainda bem que se curou do, do coronavírus, não porque eu admire o Boris Johnson, mas é um ser humano. É um vídeo engraçadíssimo dele de bermuda, saindo de casa e oferecendo chá para os jornalistas que queriam algum depoimento dele. E esse vídeo, depois uma cliente minha que mora em Londres me avisou que era um vídeo muito, muito, muito antigo, de 2008. E o que me fez, quando eu publiquei o vídeo, ele não tinha ficado internado ainda, mas ele estava em casa, de quarentena, por ter apresentado os sintomas. E o que me fez apresentar esse vídeo sem ter checado se era verdadeiro ou não, ou pelo menos o tempo do vídeo, quando que o vídeo foi lançado no YouTube, ele apareceu em cima. Foi a pressa, né, e o desejo de dividir uma coisa muito engraçada, que é um primeiro-ministro que a princípio deveria ser uma figura austera, saindo de bermuda, uma bermuda ridícula, feia, engraçadíssima, e servindo chá para despistar os jornalistas, para estar driblando os jornalistas. Então, assim, era uma cena muito engraçada. Eu não fui procurar a data da cena e joguei no meu Facebook. E aí uma cliente minha me avisou que era bem antigo, que era de 2008, e aí eu corrigi. Então eu queria falar sobre as fake news, e não só sobre as fake news, porque a gente faz fake news no nosso dia a dia. A gente ouve uma coisa e transmite. Tem alguns filósofos que dizem que a comunicação, na verdade, não acontece nunca. Para quem viveu tempos durante os quais você não podia falar nada, administrar as fake news é uma dádiva, né? Quer dizer, se você viveu um tempo em que você não podia se expressar, em que você não podia dizer o que você pensava, que você não podia ir para as ruas manifestar o teu desejo, que você não podia bater com as panelas porque você ia ser preso e blá blá blá, que a gente administra as fake news é o de menos. É o de menos. Mas é lógico que a gente tem que ter cuidado. Eu não estou defendendo as fake news. Eu estou dizendo que para quem viveu um tempo onde você tinha que viver calado, guardado com os seus segredos, ou sussurrando para o melhor amigo, aquilo em que você realmente acreditava, e hoje todo mundo fala qualquer coisa, é melhor a gente ter o trabalho de ter que administrar as fake news do que viver de novo um tempo onde ninguém pode se expressar, porque corre o risco de apanhar, de ser morto, de desaparecer. É isso que eu estou tentando dizer. Até porque tem algumas fake news que são tão ridículas que acabam sendo engraçadas. Então, assim, queria pedir desculpas por não ter tido paciência de checar, mas a imagem do Boris Johnson servindo chá para despistar os jornalistas era muito engraçada. Hoje eu recebi uma mensagem, é por isso que eu inverti o tema da gravação, de uma cliente minha dizendo que
me mandou um vídeo que eu não assisti ainda, não tive tempo de assistir, agora é cedinho. Daqui a pouco eu vou fazer um outro café, porque de manhã eu tomo bastante café. É, que como eu tenho uma desilusão ou uma decepção ou uma indignação com a China, ela estava me mandando um vídeo que eu não tive tempo de ver, porque aí eu aproveitei e botei a fake news na frente. Eu não tenho nenhuma indignação com a China, eu não conheço a China, eu nunca botei o pé na China, na verdade são várias Chinas, não conheço a história da China. Conheço um pouco da história da Europa, porque quando eu comecei a estudar os celtas, que me interessavam bastante, e aí sobre os celtas tem muita fake news, porque os celtas não deixaram uma linha escrita, não existia, eles não deixaram nada por escrito. O que você conhece da civilização celta é única e exclusivamente escrito por aqueles que os dizimaram. Então tem muita coisa escrita sobre os celtas que não é deles, porque eles não deixaram uma linha, não tinha palavra escrita, não tinha, era tudo tradição oral. A gente tem muita coisa da tradição oral deles, que a igreja manteve, porque eles na verdade ocuparam a Europa inteira e, se não me engano, até a parte de cima da África. E essa informação última eu tenho que confirmar, mas a Europa inteira com certeza, até porque o maior sítio deles arqueológico é na Alemanha. Se vocês quiserem entender o que é uma tribo celta, é o Asterix e o Obelix, na resistência contra os romanos. É aquilo ali, uma tribo celta em essência. É, Então, assim, e aonde tem também muita coisa na Irlanda, porque os romanos pouparam a Irlanda. Ocuparam a Bretanha, mas a Irlanda, não sei por qual motivo, não interessou aos romanos. Então, assim, voltando para fake news, eu não tenho nada contra a China, nem posso ter. Não conheço o país, não tive experiência nenhuma. Tenho um cliente chinês, não, tenho uns 3 clientes chineses. A imigração chinesa aqui em São Paulo, japas, eu tenho trocentos, né? Porque São Paulo tem uma imigração japonesa imensa, mas chineses acho que eu tenho umas 4 pessoas nascidas na China, né? Que eu digo, não descendentes. Eu tenho contra o mercado selvagem, o mercado de animais selvagens, que quando eu vi um jornal dizendo que a Organização Mundial de Saúde pediu que se fechem todos os mercados que vendem animais selvagens, animais silvestres, parece que um deles é em Nova York, para chamar público, para matar os animais na frente das pessoas. Então, assim, é contra isso. Eu não posso ser contra a China, ou ter decepção, eu não conheço, né? E acho que. E até é curioso isso, porque a gente comete esse tipo de erro, a gente comete esse tipo de avaliação. Eu cometo, a gente escuta uma coisa e entende outra, ou pela subjetividade da gente, e não é necessariamente negativo, não é necessariamente negativo. Eu me lembro uma vez que eu tinha chegado de fora, e uma cliente minha tinha agendado por e-mail. Nessa época, tem bastante tempo, não tinha ainda essa possibilidade de atender remoto, coisa e tal. Eu atendia por e-mail, ela agendou por e-mail e era uma senhora. E eu tinha chegado de fora porque eu tinha feito um curso de inglês fora. Durante uns 40 dias eu fiz um curso bom de inglês fora. E ela estava muito ansiosa pela leitura dela e trouxe a melhor amiga dela. E tinha uns 2 dias que eu tinha chegado de fora, ainda estava meio desparafusada, com o fuso meio zonzo. E, e ela disse para mim, ela me perguntou como é que tinha sido o meu curso de yoga na Índia. E eu falei, como assim? Eu não cheguei da Índia, eu cheguei de Londres, estava lá aprendendo que o The Book está on the table.
É, E aí ela não entendeu. Eu falei, eu não cheguei da Índia, eu não estava fazendo curso de yoga, eu estava fazendo curso de inglês, um curso intensivo de inglês, bem cansativo, mas foi muito bom. E depois eu entendi que se eu tivesse tido tempo de processar, para ela, uma senhora com uma história dentro do misticismo, da yoga, da meditação, era muito importante para ela que a astróloga dela tivesse acabado de chegar da Índia, tendo feito um curso de yoga, mas a astróloga dela tinha chegado de um curso intensivo de inglês, a coisa mais ocidental, aqueles intercâmbios mesmo de visitar a Catedral de São Paulo e companhia. E para ela foi uma decepção muito grande, mas ela não fez isso por maldade. Ela fez isso porque era um valor dela. Ela jogou para cima de mim um valor dela positivo e que na hora eu não consegui pescar. Hoje, como era uma senhora de bastante idade e que queria mostrar para a amiga dela que a astróloga dela fazia curso de yoga e talvez até de astrologia na Índia, talvez eu tivesse mentido. É uma boa mentira, porque não veio, não foi um. Ela entendeu o que o coração dela quis entender, né? Não era a história verdadeira. Mas eu acho que se eu mentisse ao invés de frustrá-la, teria sido mais legal para ela e não teria tido grandes importâncias, entendeu? Eu vou voltar nisso, tá fazendo 11 minutos. Vamos ver se eu vou jogar isso no Instagram ou não, porque eu vou falar de Vênus em Gêmeos, retrógrado do planeta daqui a pouco. E aí tem a ver com fake news. Tá bom? Super obrigada por ouvirem até agora. Eu vou fazer um café e depois eu volto.